Lucas 2. Lucas 2 é um texto bastante conhecido. Eu já preguei sobre esse texto, mas dei uma outra ênfase no dia que eu preguei. Eu falei, fez uma outra abordagem. E hoje, com a graça de Deus, nós temos aqui um assunto importante para tratar. Muito bem, Lucas 2, capítulo 2, versículos 41 a 52. Então, vou repetir. Lucas 2, versículos 41 a 52. Muito bem, acharam? Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e dos homens. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós apresentamos a vida da nossa irmã Márcia. Rogamos também pela vida do Éder, pela esposa, pela filha dele também. Nós rogamos por tuas misericórdias, Senhor. Fale conosco nesse dia, nos ajude, ó Deus. Fale conosco ao nosso coração, Pai. Nós sabemos que no dia a dia a nossa alma é sugada com tantas questões, com tantas exigências, Senhor, e nos ajude a pensarmos corretamente acerca de nós mesmos. A gente vem para a Tua casa, Senhor, cheio de pensamentos estranhos, às vezes até contaminado pela semana, e a gente vem às vezes se achando e pensando tantas coisas acerca de nós mesmos, mas quando nós ouvimos a Tua palavra põe todas as coisas no lugar, Senhor. Mantenha a nossa mente, ó Deus, na obra, Senhor, na obra sagrada da cruz. Fale conosco. Buscamos a Tua direção, ó Deus. Buscamos o Teu consolo, a Tua misericórdia, sobretudo também o Teu perdão diário em Jesus. Fale conosco no nome dEle. Amém. Muito bem, irmãos. Eu ganhei uma Bíblia nova. Fiz aniversário ontem, irmãos, e o pastor ganha Bíblia, sabe? Então, se bem que faz tempo que ninguém me dá uma Bíblia, né? Mas enfim, eu gosto muito desse texto porque é um texto que digamos que ele já foi muito espremido na história, né? Muita gente estudou sobre esse texto, muita gente pregou sobre esse texto, e aí você lê o texto assim e fala: Pô, o que vai sair daí? Tudo que tem aí a gente já sabe, tudo que tem aí a gente já ouviu falar, a gente já até cantou, né? Nós temos aqui aquilo que todo mundo sabe, que é uma fase da vida de Jesus que é revelada e que a gente, né, tem pouquíssimo conhecimento, que era o menino Jesus. Nós temos a história de Jesus no Antigo Testamento, a promessa do Messias, a gente tem o nascimento de Jesus através de Maria, mas tem um momento ali na vida de Jesus que tem ali um silêncio na Bíblia. Aí de repente ele aparece no templo, com mais ou menos 12, 13 anos, né? Então, digamos que tem aqui um hiato, um silêncio na história de Jesus. Mas é o que temos. Existem muitas lendas, alguns dizem, né? E aí os esotéricos,
os místicos, diz que Jesus foi até para a Índia, aprender lá com os homens da antiguidade da Índia, foi lá para o Oriente, aprender a filosofia lá do Oriente, e depois ele voltou para Jerusalém e começou a fazer a sua obra. O fato é que não tem documentação, nós sabemos que isso é uma grande bobagem, um grande lixo teológico. O fato é que Jesus viveu com os pais na Palestina, com uma vida simples, uma vida rural, uma vida rústica, uma vida rude, e aí ele aparece no templo aqui, e aqui, nesse dia, Jesus está aqui com a mãe, com o pai, indo cumprir aí a sua vida religiosa, indo para o templo. E aí Jesus vai ao templo, né, para Jerusalém, ele vai ao templo, e ele encontra quem lá? Os escribas, os fariseus, os professores de teologia. Professor de teologia também é alvo de Jesus, viu, irmão? Se vocês não sabiam, fique sabendo. Professor de teologia, de vez em quando, é colocado na parede aí, questionado, por que você está ensinando em sala de aula aí? Jesus é bom nisso, né? Ele foi lá e questionou os doutores. Jesus foi estabelecer um diálogo com os mestres, né? Ele foi lá produzir uma dialética, fazer uma tensão de ideias, até chegar numa dialógica. Um dia nós falamos um pouquinho mais sobre isso. O fato é que ele foi tensionar as ideias teológicas com os mestres lá no templo. E aí, com 12 anos, chama muita atenção, porque um menino de 12 anos, discutindo a complexidade da teologia, irmãos, eu não compreendo toda a teologia até hoje. A teologia é algo muito amplo, é enorme, é gigante, é um mundo sem fim, a Bíblia é inesgotável. Estudar teologia é se lançar num oceano, e mal a gente caminha ali uns quilômetros, ali num barquinho, se segurando, e estudando o que tem ali já revelado. Mas a teologia é um oceano que a gente não conhece. Você vê um menino com 12 anos no templo, debatendo teologia com os mestres, questionando os mestres, então, de fato, é uma criança que chamava muito a atenção. Mas o que tem aqui, no texto, é que havia um costume, uma rotina de ir para Jerusalém, a vida religiosa, dentro do judaísmo, e eles estavam indo, vindo, e aí nessas indas e vindas, nessa caminhada religiosa, nessa rotina religiosa, José e Maria se perderam de Jesus. Alguns pensam que foi Jesus que se perdeu dos pais, né? Não. Foi Maria e José que se perderam de Jesus. E esse texto me trouxe assim algumas inquietações com relação ao José e a Maria, porque você vê lá, José é um homem bom, justo, Maria, né, uma mulher bem-aventurada, tudo isso a Bíblia fala, né, uma mulher bem-aventurada. Ela tem uma experiência com o anjo Gabriel, um anjo específico foi falar com ela sobre a gravidez, né? Olha, você vai ter uma gravidez sobrenatural. Então ela sabia que ela estava gerando alguém que era muito diferenciado. O anjo fala para ela: olha, você dará à luz a um filho, será chamado Filho do Altíssimo, Deus o dará o trono de Davi. Aqui para mim e para você hoje, falar de trono de Davi não é nada, né? Trono de Davi. Mas naquela época, para ouvir isso, herdar o trono de Davi, era algo assim estrondoso, né? E ele reinará, e o seu reinado não terá fim, diz o texto. Então, mesmo assim, mesmo com tudo isso, ela se perde do filho. A rotina religiosa é terrível, irmãos. Nós corremos o risco também de nos tornarmos religiosos, nas indas e vindas, naquilo que eu faço, naquilo que você faz, na obra de Deus, no reino de Deus, no ir e vir, no fazer as coisas, aquilo que nós achamos que estamos fazendo para Deus. Essa rotina, ela pode ser alienante em algum momento. Pode ser alienante em algum momento. E o que é rotina? Para ficar claro, o que é rotina? É aquilo que você faz já sem perceber. É aquilo que você faz baseado num costume que você tem. Por exemplo, eu saio da Moca, venho para cá de carro, a impressão que eu tenho é que eu saí da minha sala e entrei no portão aqui. Porque o caminho eu estou tão acostumado a fazer, né, a pegar anchieta e tal, e virar para lá, virar para cá, seta, tudo a mesma, tudo aquela rotina. Nem parece que eu dirigi de lá para cá, de tão acostumado à rotina de vir de lá para cá. Nem parece que eu dirigi 20 e tantos quilômetros.
A rotina religiosa também nos causa isso. A gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e dali um pouco você não percebe mais o que está fazendo religiosamente. E quando isso acontece, quando você cai na rotina, você se perdeu de Jesus. A gente se perde dele, porque a gente já está fazendo as coisas sem prestar atenção, de tão natural que é. E quando a gente entra na rotina, presta bem atenção nisso, quando a gente entra na rotina, a gente se perde de Jesus, a gente coloca a atenção fora do lugar. A nossa atenção não está mais na pessoa de Jesus. E esse é o grande problema. Quando a gente tira a atenção da pessoa de Jesus, a gente automaticamente cai na rotina. A gente tira o coração. E quando eu falo coração aqui, eu estou falando no sentido total da sua existência. Quando você tira o coração, quando você tira os olhos de Jesus, você tirou o coração do lugar certo. Você tirou o seu ministério do lugar certo. Você tirou a vida espiritual do lugar certo. Quando a gente põe a vida espiritual na rotina, né, na dinâmica do costume, estou acostumado, pastor. É horrível, horrível, conversar principalmente com pregadores, e eles falam assim, não, eu estou acostumado com o púlpito. Rapaz, você se profissionalizou, você se perdeu já. Porque quem prega a palavra de Deus não pode tirar os olhos do Senhor. Quem tem a Bíblia na mão não pode tirar os olhos da pessoa de Jesus, porque senão se profissionaliza, pega o costume, criei o hábito, eu faço, pastor, eu nem percebo mais de tão bom que eu sou. De tão bom que eu sou. Tirar os olhos de Jesus é tirar a nossa interioridade do lugar certo. É a chamada vida bagunçada. Você já teve essa sensação? Pastor, minha vida está totalmente bagunçada. Se perder de Jesus é experimentar o caos existencial e espiritual. Mesmo com essa rotina, né, eles andando nessa rotina religiosa e se perdendo de Jesus, a gente olha, o que a gente percebe? Que quando a gente caminha nós só temos duas alternativas com relação à nossa vida com Deus. Ou nós andamos com Cristo, ou nós caímos na rotina. Presta bem atenção, eu estou falando bastante a palavra rotina. E é uma tendência natural de você colocar tudo na rotina. Por quê? Porque a rotina me traz segurança, me traz conforto. Eu faço as coisas sem perceber, de boa. Ó, pastor, de boa. Eu tenho medo de gente assim, porque a obra de Deus é feita com temor. Escuta bem o que eu estou falando. E com um certo medo. Medo no bom sentido, não no mau sentido, medo mesmo, no bom sentido, um certo receio, porque a gente tem que ter receio de errar. A gente tem que ter receio de errar. A gente vai observando a vida de José e Maria, né, com essa vida rotineira, religiosa, e a bem-aventurada se torna distraída. A Bíblia diz que ela é bem-aventurada, não adianta os crentes achar ruim. Não, pastor, isso é idolatria. Não, a Bíblia diz que Maria é a bem-aventurada. E a bem-aventurada, pela rotina, ela se tornou distraída, ela se perdeu do filho. E o José, o guardador, o protetor da família, se esqueceu que ele era o guardador e o protetor, e se perde do filho também. Então, na rotina, o que a gente aprende aqui? Na rotina religiosa, a gente corre o risco de ficar distraído, a gente corre o risco de esquecer tudo que Deus já falou, tudo que Deus fez, porque afinal de contas eu já sou uma pessoa experiente, eu já faço com o pé nas costas, pastor. Eu prego na boa, nossa, isso para mim é tranquilo. Eu canto, toco, isso para mim é facinho, olha, de boa, eu já estou acostumado, Então, na obra de Deus não dá para ser assim. Na obra de Deus nós dependemos de Deus para tudo, nos mínimos detalhes. Nós não podemos tirar o olho do Filho de Deus.
Nós não podemos, porque senão a gente cai no mesmo erro. E aí, meus irmãos, olha para cá, presta bastante atenção nisso. Quando isso acontece comigo e com você, a grande comissão se torna uma grande omissão. Viu como a gente tropeça? Viu como a gente erra? E eu aprendi, irmãos, a duras penas, porque eu confesso a você, depois de um tempo de pastor, eu falei, já estou acostumado, de boa. É tipo assim, Jesus, não precisa nem que o Senhor me ajude, porque eu já sei fazer. Essa tentação vem no coração da gente, principalmente a gente que dirige igreja. Não, eu estou acostumado, Deus, não, de boa, fica tranquilo aí que aqui eu, já sabe, né? Já estou experiente, eu já tenho um costume, já tenho uma rotina aqui, ó, eu faço, de boa. E eu aprendi, irmãos, que Jesus não é só o caminho, Jesus é o percurso também. Jesus é o percurso que nós precisamos todos os dias, todos os dias. Jesus é o percurso da sua vida. Jesus é o nosso senso de direção na terra. Jesus é a nossa bússola espiritual do dia a dia. Jesus é o nosso mapa missiológico para nós fazermos a obra de Deus. Se nós tirarmos os olhos de Jesus, nós vamos cair na rotina. E esse é o problema entre o cristão, vamos lá, entre o cristão e o religioso. Porque o religioso faz tudo na rotina, no costume. E o cristão depende de Deus todos os dias para os mínimos detalhes para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho. Parabéns, Kaique. Parabéns. Eu vi que você teve altos e baixos. Ansiedade. Começou. Não, deixa. Aí o Senhor vem e aplaca e calma, calma. Você fala, puxa vida, eu tenho com quem contar. Eu tenho com quem contar. Eu tenho com quem contar. E aí essa humanidade precisa ir para a cruz, precisa olhar para o Filho de Deus e falar, Senhor, eu preciso que o Senhor faça. Mas é só uma entrevista, que bobagem, já fiz 50 entrevistas, ó, de boa, eu estou acostumado. Então, por isso que fez 50. Rotina religiosa pode nos dar uma falsa sensação de que nós temos Jesus. Jesus não lida com rotina, meu irmão, presta atenção. Jesus não lida com rotina, Jesus lida com novidade de vida, o pão nosso de cada dia. A misericórdia se renova a cada manhã. Jesus não lida com rotina. Quem lida com rotina é religioso, ou gente distraída, como Maria, nesse momento distraiu. Ou com gente esquecida de tudo que Deus já fez e já falou. E aí a gente olha, né, nessa andança religiosa, a gente vai andando, né, religiosamente, fazendo as coisas, e aí fala, eu faço a obra de Deus. É por isso que eu presto bem atenção aqui. Estão me ouvindo, gente? Sei que está calor, o calor nos distrai, tá bom? Mas esquece o calor. Faz de conta que você não tem corpo, que você só tem mente agora, escuta. Na rotina religiosa, minha e sua, a gente vai fazendo porque a gente está achando que está agradando a Deus. A gente vai fazendo, e aí a gente, puxa vida, Deus, o senhor viu, eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo, e a gente começa a fazer por meritocracia religiosa. Eu faço tanta obra de Deus, Deus vai me abençoar, porque afinal de contas eu sou uma pessoa que faço muito a obra de Deus, então por isso que Deus vai me abençoar. Jesus não lida com meritocracia religiosa, Jesus lida com gente que o obedece. Porque a gente faz por mérito, viu? Eu vou fazer muito e Deus vai o quê? Me abençoar muito. E quando eu me jogo para fazer muito, eu caio na rotina. Faça o que Deus mandar você fazer. Faça o que Deus mandar você fazer. Jesus não lida com essas dinâmicas nossas, religiosas nossas, né? Nós precisamos diferenciar, e aqui eu quero deixar bem claro, porque nós temos uma rotina. Em casa, no trabalho, nós temos uma rotina. Um profissional, um médico, quando vai operar, ele tem uma rotina ali. É o bisturi, cadê a nossa médica? Está aqui. O bisturi, tem toda uma rotina técnica ali que ela tem que seguir. Tem lógico que tem. Mas existe uma rotina que nós estabelecemos que é religiosa e que a gente descarta Jesus. Porque essa rotina nos traz segurança. Nos traz uma falsa sensação de segurança. Então uma coisa é
vida, rotina religiosa. Uma outra coisa é caminhada cristã. Vem comigo, presta atenção aqui. Como eu falei, Jesus não lida com rotina religiosa. Isso é coisa nossa, isso é produção humana. Mas na nossa caminhada cristã, o eu sou se apresenta. Na nossa caminhada cristã, o eu sou se apresenta. O Filho de Deus se apresenta. Ele se mostra, ele se revela. Ele, de alguma maneira, ele vai dar um jeito de aparecer na nossa vida. Pensa comigo. Jesus está indo para Jerusalém, lá, na festa, que ele fala, que era tradicional do judaísmo. Você imagina um garoto de 12 anos, presta bem atenção nisso, um garoto de 12 anos, entrando lá no templo, numa sala bem grande, ele entra lá, tem um monte de senhorzinho, tudo barbudo, imagina, um garoto de 12 anos, aquele monte de tiozinho, aquele monte de pergaminho, aqueles rolos do livro de Isaías, toda a Bíblia está ali naquele lugar, o Antigo Testamento está naquele lugar, em coro, escrito em coro, e aí aquele garoto de 12 anos, 13 anos, entra lá e fala para o chefe, príncipe lá da sala, boa tarde, Shalom Adonai, eu sou Jesus e eu vim aqui para discutir teologia com o senhor. 12 anos. O que está acontecendo ali? Eu acabei de falar que na caminhada cristã, Jesus, o eu sou se apresenta. O que está acontecendo ali? O eu sou está se apresentando para os teólogos, no templo. E meu desejo é que Deus faça isso comigo e com você. Que na nossa rotina religiosa, para a gente não se perder, o eu sou se apresenta e fala assim, olha, sou eu. Sou eu. Isso é fascinante, né, irmãos? Eu quero discutir com vocês sobre Jesus, o menino de 12 anos falando. Eu quero discutir com vocês sobre os salmos, as leis, a lei de Moisés. E se fosse no nosso tempo, Jesus ia falar assim, eu quero discutir predestinação. Quem é salvo, quem não é salvo. Como é que é esse negócio? Você pode me explicar? Vocês que são teólogos, vocês que são bons aí do livro, vocês que são professores de teologia, você que é arminianista, você que é calvinista, vamos lá, explica para mim esse negócio aí de uma vez salvo, sempre salvo, perde salvação, não perde salvação, porque o pessoal parece que não decide isso, não está muito bem resolvido na cabeça do pessoal, e vocês, professores de teologia, também não conseguem explicar. Vocês podem me explicar isso? Um garoto de 12 anos, porque o texto diz que ele foi interrogá-los. O eu sou se apresentou na teologia do templo. O eu sou, depois de 3 dias que ele está lá discutindo teologia, os pais voltam perdidinhos na vida, os dois, José e Maria, perdidinhos na vida. Eles olham e falam assim, por que me procurais? Jesus fala, por que me procurais? Não sabeis que cumpri eu estar na casa do meu pai? O eu sou se apresenta para os pais. Pastor, mas ele não estava junto com eles? Não, o anjo Gabriel disse quem ela ia gerar. Ela tinha uma noção muito boa de quem ela estava criando. Mas o eu sou se apresenta a mãe e o pai no templo. No templo. Vocês não sabem que eu vim para cuidar das coisas do meu pai? Vocês não sabem disso? Eu vim para isso. Os teólogos da época teve que ter essa revelação. Os pais, né, a bem-aventurada e o esquecido José, eles também tiveram a apresentação e do eu sou diante deles. Então, para quebrar a rotina, o quê? A rotina da teologia do templo, e para quebrar a rotina religiosa dos pais. Meus irmãos, vou repetir. Jesus não lida com rotina religiosa. Por favor, não caia nisso. Estou acostumado a cantar, estou acostumado a pregar, estou acostumado a tocar, estou acostumado a evangelizar, estou acostumado com isso, estou acostumado com aquilo, estou acostumado. Tá, o quanto é Jesus está nisso? O eu sou se apresenta ali, em minha oração é que Deus também se apresente para mim e a você também, na nossa rotina, no nosso jeito. Você tem uma rotina na sua casa, não tem? Você tem uma rotina lá, não tem? Tem ou não tem? Então o eu sou precisa se apresentar lá também, porque às vezes você nem ora.
Porque quando as rotinas se estabelecem, a luz da nossa vocação desaparece. Qual era o grande problema que Jesus tinha com os escribas e fariseus? É a questão da rotina religiosa, o farisaísmo, a religiosidade. E ele estava dizendo ali, ó, sou eu, é para mim que você tem que olhar. É para mim que vocês têm que olhar. O eu sou se apresentava a eles, eles não percebiam. Nossos ouvidos com a rotina, né? Os nossos ouvidos vão sendo fechados para os sons do nosso chamado. E uma outra coisa que me chama muito a atenção nesse texto, que Jesus se submeteu a um processo natural de crescimento. Kaique, Jesus se submeteu a um processo natural de crescimento. Diz o texto, e crescia Jesus em sabedoria e estatura, e graça diante de Deus e dos homens. O menino Jesus cresceu diante dos pais, mas o Filho de Deus também cresceu diante de Deus. Presta bem atenção nisso. A gente não se faz sozinho. A gente cresce diante de Deus e dos homens. Portanto, nunca diga, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso do meu pai, eu não preciso da minha mãe, eu não preciso. A Bíblia diz que Jesus crescia em graça e estatura diante de Deus e dos homens. Os homens têm que nos aprovar também, porque Jesus se submeteu ao crescimento natural, o processo de crescimento natural. Jesus, você falou isso aqui já, Jesus não pulou etapas. Não pulou etapas. Deus não pula páginas. A Cátia sempre fala, né? Quando a gente fala da página 15, Deus caminha com você, na página 15, de repente você faz assim, ó, vou lá para a página 100. Você pode ir a 100, 101, 102, só que você não vai ter fôlego. Para ir para 103, 104, acabou o pulmão, acabou as pernas. Aí o que acontece? Volta para a página. Você parou onde? Na 15? Então vamos para 16 agora. Vamos lá, 16, 17, 18. Foi isso que Jesus fez quando andou neste mundo. Ele cresceu em graça, em estatura, diante de Deus e dos homens. Não pule etapas. Sabe por quê? Porque na rotina religiosa, chega uma hora que a rotina religiosa nem você aguenta, nem eu e você aguentamos a rotina. Aí o que a gente faz? A gente quer acelerar. Volta. Jesus não pulou etapas, Deus não pula página, o Espírito Santo não fura fila. Não fura fila, nunca furou. Então, meus irmãos, não tente acelerar processos, seja obediente. Se não aconteceu algo que você está esperando, é porque não era para acontecer. Pastor, mas eu achei que estava fazendo tudo certo. Então, só que não. Se não está acontecendo, é porque ainda há um processo divino aí. Jesus cresceu em obediência. Jesus não lida com rotina religiosa. Jesus não lida com gente que pula etapas. Jesus lida com gente que obedece, como ele obedeceu todo o processo. Foi para o templo em obediência à sua religião, né, o judaísmo. Ele foi em obediência, um chamado lá, teve uma convocação santa para uma festa, e eles iam lá todo ano, enfim, e ele vai em obediência, ele vai falar com os mestres em obediência à palavra, em obediência ao Pai, porque ele estava cuidando dos negócios do Pai, da obra do Pai, ele estava lá em obediência. Ele voltou para casa, diz o texto, ele voltou para casa em obediência. Irmãos, presta atenção, nós precisamos de fé para caminharmos no reino. Nós precisamos de poder espiritual para avançar diante das trevas. Poder espiritual não é para exibicionismo, é para a gente avançar no meio das trevas e vos darei poder. Poder para quê? Para avançar. Então Deus nos deu fé para circularmos no reino, porque sem fé é impossível agradar a Deus e circular no reino. Deus nos deu poder para enfrentarmos as trevas, mas tem uma palavrinha que é uma chave assim, ó, que abre as portas do reino e para a comunhão com Deus: obediência.
Essa palavrinha é uma chave, assim, ó, tá. Pastor, qual é a chave do reino? Obediência. Sem essa palavrinha, nada flui, e nada flói, e nada contribui. E eu vim dizer isso para você. Cuidado com a sua rotina religiosa. Deus tem novidade de vida para você todos os dias. Deus tem algo novo para você todos os dias. Não pule etapas, obedeça. Deus não lida com religioso, Deus lida com gente que quer andar com Ele, caminhar com Ele, em obediência. Porque Jesus não fez diferente. E por isso nós estamos aqui, buscando ao Senhor, agradar o Senhor e fazermos tudo em obediência. E eu quero encerrar agradecendo a Deus, porque nós temos aqui muita gente obediente, viu? Graças a Deus nós temos. Mas já passou uma turma também aqui que era só o sangue do Cordeiro. Jesus amado. Eu falava uma, o cara falava duas. Meu irmão, eu falava 3, ele falava 10. Não, meu irmão, pelo amor, não faz isso, cara, não faz isso. Assim, uma desobediência total. Vai dar ruim. E deu ruim, e dá ruim, ele sabe que vai dar ruim, e pronto, acabou. Enfim, né? Mas eu vim te dizer isso, para que você pegue isso para você. Não ponha a sua vida espiritual no automático. Para encerrar. Normalmente os aviões que caem, era de piloto experiente. Mas ele era tão experiente, estava tão acostumado. Sim, mas confiou na experiência, confiou no costume, confiou na rotina. E o avião caiu. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tua palavra bendita, gloriosa e excelsa, magnânima. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos alertado aos perigos que rondam a nossa vida espiritual, a nossa existência, a nossa mente, o nosso coração, o nosso ministério. Nós rogamos ao Senhor a tua misericórdia, Senhor. Venha nos dirigir, venha nos abençoar, venha cuidar de nós, Senhor. Nós temos muitas feridas ainda que a vida proporcionou, nós temos sequelas do pecado em nós. A queda de Adão ainda habita em nós, Senhor, e nós temos uma tendência terrível de nos colocarmos numa condição de rotina, porque parece que nos dá uma certa segurança, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor não lida com isso. O Senhor lida com novidade de vida. Obrigado, Deus, que mesmo as nossas falhas, os nossos erros pessoais, e como igreja, o Senhor se apresenta a nós e diz: cuidado, não é por aí, vamos por aqui, vamos em obediência. E nós queremos obedecer ao Senhor. Queremos obedecer a tua palavra, Deus. Obrigado porque a tua palavra se revela, a tua palavra mostra, a tua palavra entra na nossa existência, na nossa alma, no nosso espírito, e entra lá, Senhor, como uma espada e separa entre o que é verdade, o que é mentira, o que é erro, o que não é, o que é santo e o que é profano. A tua palavra entra no nosso coração e abre, Senhor, expõe as nossas entranhas espirituais. Isso é muito bom, porque nós podemos pegar tudo isso, Senhor, e colocar lá diante da cruz e te pedimos misericórdia. Faça assim, meu bom Senhor. Faça assim, meu bom Senhor. Cuide de nós, ó Deus, nós dependemos do Senhor. Nós queremos comer da mesa que o Senhor coloca diante de nós, porque é uma mesa que foi colocada diante dos nossos inimigos. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã aqui, Senhor. No nome de Jesus, nós te rogamos e te agradecemos para que o Senhor não desista de nós.